Tertúlia. Meu boa tarde a todos e todas. Hoje é dia 10 de janeiro de 2016, um domingo. O verbete é de número 3.628, com 5 páginas, 45 logias e 17 máximos. O tema: autoparapsiquismo recinológico da especialidade parapercepciologia. O autor do verbete, nosso verbetógrafo já veterano, professor Paulo Batistella. O professor Paulo faz parte do elenco aqui, dos 500 verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia, está apresentando seu 5º verbete hoje. Ele é graduado em Ciências de Computação, ele é mestre e doutorando também em Ciências de Computação, voluntário da Conscienciologia desde agosto de 2006, docente da Conscienciologia desde outubro de 2007 e tenepsista desde setembro de 2011. O autoparapsiquismo recinológico é a teática crescente e cosmoética da paraperceptibilidade da consciência, homem ou mulher, em consequência das reciclagens autorreeducativas necessárias à consecução da autoproexis. O holopensene pessoal das recins diárias, o holopensene pessoal da paraperceptibilidade, o holopensene desassediado, a autopensenidade parapsíquica, a superação das pressões holopensênicas e a forma holopensênica parapsíquica. As autorreciclagens mitigando o restringimento intrafísico, o desenvolvimento da autocienticidade contribuindo para a autossuperação dos gargalos evolutivos. Os benefícios das leituras dos tratados da Conscienciologia no desenvolvimento da autocrítica e compreensão das imaturidades pessoais. A autopesquisa teática dos erros pessoais, os autoenfrentamentos da docência conscienciológica auxiliando nas autorrecins, a recomposição gradual de interprisões grupo-kármicas evidenciando ampliação de maturidade da consciência. As recins promovendo reeducação parapsíquica, a autovivência do estado vibracional profilático ampliando a lucidez consciencial, a acertologia aplicada no desenvolvimento parapsíquico, o fim da terceirização parapsíquica e o enfrentamento das inseguranças, as experiências e o autoenfrentamento das inseguranças, as experiências nos cursos de campo bioenergético potencializando recins grupais, os campos bioenergéticos homeostáticos instalados a partir da vontade da consciência, evidenciando equilíbrio holossomático, a prática diária da TENEPS auxiliando na correção dos erros pessoais, a meta da desperticidade como recurso motivador para a realização das autorrecins. O mega desafio da criação da UFIEX, chancelando o domínio avançado do autoparapsiquismo. O fim da banalização do parapsiquismo, contribuindo para o desenvolvimento da holomaturidade. A divisão do detalhismo traz 24 sessões e 13 máximas, demonstrando uma consistência conteudística do verbete. E na divisão da argumentologia, no item caracterologia, o professor Paulo, ele enumera 6 situações cotidianas relacionadas ao exercício do autoparapsiquismo e que vão indicar a necessidade de autorrecins. E mais abaixo, ele traz um destaque à importância da TENEPS nesse desenvolvimento parapsíquico e também na otimização, das reciclagens intraconscienciais. Do item remissiologia, dos 15 verbetes apresentados, nós destacamos agudização do autoparapsiquismo, autodidatismo parapsíquico, autoproexis parapsíquica, recim e triatleta conscienciológico.
O autoparapsiquismo recinológico, vivenciado cotidianamente, pode levar a consim interassistencial, a holomaturidade e anticonflituosidade, a partir da própria vontade e determinação. Você considera a necessidade de realizar constantes autorrecins para desenvolver lucidamente o autoparapsiquismo? Quais relações vem identificando entre a vivência lúcida do parapsiquismo, a autorrecim e o extrapolacionismo parapsíquico patrocinado pelos amparadores extrafísicos? A bibliografia específica traz 2 referências. Partindo para a mega-análise realizada pela equipe de voluntários da Enciclosapiens, nós temos teática, reciclagem, cosmoética, interprisão, reeducação, autopesquisa, coerenciofilia, recomposição, holomaturidade, parapensenidade, anticonflitividade, autoenfrentamento, bioenergética, acoplamento, voluntariado, docência, priorologia, recinologia, tenepsologia e interassistenciologia. Bom, Paulo, então a gente passa a você a palavra e a gente pede que você comece comentando qual foi a inspiração, motivação, né, que te levou a trazer esse tema bastante pertinente. Achei bem interessante você fazer essa relação mais direta, né, das reciclagens com a questão do desenvolvimento parapsíquico. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de defender esse verbete. Basicamente, eu decidi estudar esse tema porque eu tenho 3 temas pilares dentro do que eu priorizo dentro da pesquisa conscienciológica. O primeiro é a autopensenidade, o segundo é invexologia e a parapercepciologia. Os 2 primeiros eu já tenho cursos, livros, verbetes, os 4 verbetes que eu fiz sobre Invex, e eu senti a necessidade de começar a falar mais sobre o tema da paraperceptibilidade de uma forma mais independente, autônoma. Principalmente no ano passado, quando eu dei um curso sobre qualificação pensênica que eu tenho, que é um curso livre do Instituto, e eu saí no final do curso com aquela vontade de ter um curso para falar só sobre energia, porque o curso base foi isso, falar sobre como utilizar as energias para qualificar a pensenidade. Então, eu senti essa necessidade. Basicamente, essa ideia desse verbete é começar a, vamos dizer, traçar um perfil pessoal dentro dessa pesquisa do parapsiquismo e futuramente criar cursos e verbetes e assim vai. Muito bom. Eu acho que essa relação, né, da reciclagem com a condição da paraperceptibilidade, ela é fundamental, porque muitas vezes as pessoas elas ficam justamente muito ansiosas na condição do desenvolvimento parapsíquico, mas esquecem que para isso acontecer, esse desenvolvimento parapsíquico acontecer, a gente vai precisar de reciclagens profundas, né? Porque sem isso não acontece, né? E às vezes a pessoa fica esperando que o amparador ajude a abrir o parapsiquismo dela, e na verdade o que falta é maturidade. Desenvolver a maturidade para ela acessar mais informação, ter mais domínio do próprio parapsiquismo. Então não ficar esperando na parafatologia, ou na fatologia eu falo do fim da terceirização parapsíquica. É justamente isso que eu vejo como algo sério, você trazer a responsabilidade do parapsiquismo para você mesmo e criar uma maior autonomia evolutiva. Você podia desenvolver mais, antes da gente até entrar nas perguntas, você podia desenvolver mais esse ponto que você tocou, que foi algo até que eu notei aqui, que eu, enfim, se não tivesse perguntas antes, eu iria te perguntar. Essa condição do fim da terceirização parapsíquica e a pessoa passar a enfrentar as inseguranças. Eu achei interessante você ter feito essa correlação numa mesma, digamos assim, no mesmo item da parafatologia, né? Você ligou esses 2 itens, a autonomia parapsíquica, né? A pessoa passar a ter mais autorresponsabilidade sobre o seu próprio parapsiquismo,
acho que é o fim da terceirização, né? E esse autoenfrentamento das inseguranças. Conte mais um pouquinho. Eu pensei muito naquela pessoa que ela está sempre buscando um médium, uma pessoa para resolver os problemas pessoais. Epicom. Ou Epicom, ou a TENEPS. Eu estou com uma dor de barriga, eu vou pedir TENEPS lá para o professor tal. E agora o professor Valdo Dessomou, vou pedir para o outro Epicom lá, que eu acho... Gente, a evolução, ela parte do princípio que a gente precisa adquirir sustentação, segurança. Então, foi bem nesse sentido que eu pensei nesse item do fim da terceirização. Quando eu pensei nesse verbete, eu também pensei na minha história de vida, porque até os 24 anos de idade, hoje estou com 34, eu não tinha, até certo ponto, vivências parapsíquicas sólidas ou que comprovassem a existência da extrafisicalidade. Eu também não procurava terceirização parapsíquica. No máximo, aquele processo religioso, rebarbativo, que todo mundo já está cansado. Mas, todo mundo não, né? Algumas pessoas na Conscienciologia já estão cansadas disso. Bom, quando eu comecei a experienciar algumas vivências e comprovar isso, eu tinha colegas, e esses colegas, até certo ponto, eram mais experientes, e aí a gente acaba confiando muito na experiência deles e não confiando tanto na experiência pessoal. E aí, com o tempo, fui questionando a postura desses colegas, vendo imaturidades, e eu vi, não, realmente, eu acho que tem que investir mais num processo científico, mais técnico, para ser independente. Quando eu comecei lá em 2004, saí com esses colegas, tinha um que era espírita, e aí ele comentava, parece que agora você está mais amparado aí com o meu guia e tal. E até certo ponto eu me sentia mais parapsíquico, como se fosse de uma hora para outra. Porém, quando eu decidi não seguir as regras que ele falava, que tinha que ser assim, que tinha que rezar daquele jeito. A partir do momento que você começou a aplicar o princípio da descrença, né? Eu comecei a questionar as coisas. De uma hora para outra, eu me senti burro. Como se aquela, vamos dizer, energia, aquele acoplamento que eu estava sentindo, ele saiu de uma hora para outra. Assim, tem coisa aí. Primeiro que chamou atenção para meu déficit intelectual. Eu posso estudar muito mais, eu tenho capacidade para estudar mais. Mas também ficou evidente essa dependência. E essa dependência, às vezes, a pessoa não sente o quanto isso perturba ela. Aí um choque desse que aconteceu comigo ali, de uma hora para outra, sair dessa condição, vamos dizer, entre aspas, amparado, que não era bem amparado, né? Era um guia cego, tava? Boa intenção, mas tinha que ser do jeito dele. Me chamou a atenção. E eu vejo, 10 anos depois aí dessa condição, dessa situação, quando eu me sinto mais seguro em relação ao parapsiquismo, porque eu dependo, tem os amparadores, mas eu dependo muito mais das minhas decisões, do meu trabalho de energia. Existe um verbete da enciclopédia, que é a autopensionização vigorosa, onde o professor Valdo traz que você, a partir da sua própria vontade, você vai mobilizar as energias para criar uma condição de maior equilíbrio. Então, eu penso que é mais ou menos nesse caminho, você sair dessa questão de dependência. Obviamente, você não vai esquecer as experiências ou desconsiderar as experiências das outras pessoas, você considera, avalia, pondera, mas tenta vivenciar e praticar isso. Bom, então vamos às perguntas aqui, Paulo. Professor Paulo Batistella, qual o efeito na proexis da consciência que percebe as sinaléticas e mesmo assim nega o autoparapsiquismo recinológico? Eu posso ser mais superficial no início para responder, tá? Vai ser uma pessoa mais, entre aspas, sem lucidez, sem priorização, mas de uma forma mais séria. O que eu quero chamar a atenção? Que às vezes você percebe a sinalética, já mapeou, passou anos vivenciando a sinalética, existe uma assistência dos amparadores para você mapear aquela sinalética, mas um esforço, anos após anos dos amparadores ajudando-se a mapear uma sinalética, aí você banaliza, você deixa de lado aquilo porque você está vendo televisão.
Então, às vezes, aquela decisão de banalizar uma sinalética vai ter repercussões sérias na sua proex ao longo da sua vida. Talvez agora, naquele momento, você não veja. Mas, por exemplo, você está lá na sua casa, aí identificou uma sinalética de assédio. Aí você diz, não, é só um assédio, vou deixar assim, vou continuar fazendo qualquer coisa aqui, entra no rolo compressor ali da rotina. O que acontece? A pessoa pode ficar mais assediada por causa disso. Então, o efeito, ele vamos dizer, prático, ele é instantâneo. E, por um momento na minha vida, eu identifiquei que eu banalizava a sinalética porque, assim, agora estou relaxando, estou tranquilo aqui, não preciso me preocupar. Aí eu tinha consequências sérias por causa disso. Eu ficava mais imaturo, ou perdia mais tempo, ou dormia demais. Então, eram situações que, no final, eu via que o resultado não era satisfatório. Aí você vai somando várias situações onde você banaliza, aí você vê que você está perdendo oportunidades. Eu acho que a ProEx, ela é feita de oportunidades, e aí você tem que aproveitar ao máximo essas oportunidades para, vamos dizer, chegar ao completismo. Então, não adianta a pessoa, quando pensa em ProEx, ela pensa só no final da vida, em, eu construí sei lá, um ambiente como esse, um tertuliário. Não, mas é cada tijolinho que você construiu para chegar lá no tertuliário. E como você falou, né, é interessante porque muitas vezes existem determinados momentos na nossa ProEx, no curso da ProEx, que tem relação com mudanças de destino, né, e mudanças assim muito sérias. Eu mesma já tive algumas situações que, se não respeitasse, né, a minha sinalética, provavelmente eu mesma teria tomado um outro rumo, e talvez com consequências, né, em termos proexológicos, digamos assim, mais a nível de desvio do que a nível de acerto, né? Então, tem determinadas assim, situações, como você bem colocou, né, que os amparadores eles são muito incisivos na forma de se comunicar, na forma justamente, né, de passar algumas sugestões, vamos assim dizer, não há nenhum nível de imposição, mas nível de sugestões, ou demonstrar determinadas, como você bem colocou também, oportunidades, e que se a pessoa, ela banaliza, ela menospreza, né, ela não leva a sério a condição das sinaléticas dela, esses desvios proexológicos podem, né, tem mais chances disso acontecer, e aí a perda de oportunidade, de um completismo, né, aí a pessoa vai chegando em melim e tudo mais. Então, é bem interessante essa pergunta aqui do Teletertulian, porque a sinalética, enquanto indicadores, né, parapsíquicos, enquanto fortes indicadores do ponto de vista da paraperceptibilidade, nos ajudam sim a tomar determinadas decisões, e muitas dessas decisões vão afetar em termos de destino de ProEx, né? Você tem alguma casuística nesse sentido que você pode comentar tem bastante. Com a gente? Mas uma delas, assim, que você estava comentando, eu lembrei. E não é bem uma sinalética, seria, vamos dizer, uma sinalética mental somática. Às vezes vem uma palavra na cabeça, você, nossa, começa a pensar de uma forma mais ampla. Eu lembrei, você falou de ProEx, né, de quanto a gente pode tomar uma decisão certa ou errada. Eu lembrei, lá pelos meus 12 anos, de ter inspirações ou de ter palavras na minha mente para eu refletir sobre a questão de o quanto eu era infantil ou gostava de brincar, gostava de ficar naquela situação do adolescente. E aí eu criei uma justificativa lógica para me manter naquela condição. Aí depois que eu fiquei mais velho, eu voltei a essas lembranças e fui pensar assim, nossa, possivelmente naquela época tinha um amparador me inspirando a deixar de lado aquelas imaturidades, até certo ponto era perda de tempo, porque eu queria ficar brincando com os colegas e tal, e não estudava tanto quanto deveria. Obviamente eu tive mais dificuldade na questão de estudo, porque eu gostava muito de brincar, eu era muito dispersivo. Então eu tive que correr muito atrás para eliminar, vamos dizer, essa dificuldade. Mas desde lá do início os amparadores já estavam dando um empurrãozinho. A família também, né? Mas não ouvia da família nem os amparadores. Né?
Os amparadores intrafísicos, né? É isso aí. Paulo, deixa eu te perguntar uma questão que eu achei bem também interessante aqui na sua parafatologia. Na quarta linha de baixo para cima, você fala a necessidade de o parapsíquico aprender a lidar cosmoeticamente com o poder. Você pode explanar? Isso é bem bacana. Eu penso assim, no dia a dia nosso, principalmente nós da Conscienciologia, que a gente enfatiza tanto aí o processo parapsíquico, só que às vezes a gente tem a condição do poder lá do passado, de outras vidas, que às vezes ele não vem à tona tão claramente. Aí a pessoa vai para uma situação de maior poder, de maior destaque, ela muda de uma hora para outra. E aí ela começa a usar o parapsiquismo dela, igual o professor Amalo trouxe ontem no verbete, assim, de você usa o parapsiquismo para descobrir furos de uma pessoa, para manipular a pessoa por interesses que não são tão importantes. Puros, né? Não é porque você está numa condição de poder que você vai usar o parapsiquismo para deixar as pessoas naquela condição e você se manter no poder. Agora, também tem outra questão do traço do poder, que às vezes ele é muito mais forte que vamos dizer, domina a pessoa, que envolve toda a pessoa. E aí aquele parapsiquismo que poderia ser um parapsiquismo mais sutil, mais equilibrado, mais positivo, pode entrar consciências extrafísicas assediadoras para potencializar aquele trafar dela e também prejudicar ali todo um contexto. Então, eu vejo que a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes, de uma hora para outra, a pessoa hoje está conversando com você, tudo bem, tudo tranquilo, aí amanhã foi chamada para não sei o quê. Sei lá, ser coordenador de um departamento, de uma IC, de qualquer coisa, aí ela já muda a forma como lida com você. Nossa, mas ontem estava conversando comigo tranquilamente, o que mudou? Eu também vejo que essa questão do poder, às vezes, ele pode pegar nesse ponto de deixar os liderados mais presos à sua liderança. E eu vejo que o líder ele não pode pensar nisso, ele tem que pensar em formar outros líderes, em tornar outras pessoas líderes do processo, até substituir ela no futuro. Então, nesse verbete, esse item que eu trouxe, seria um poder do lado poder de um ponto de vista mais negativo, que a pessoa, igual diz um colega meu lá de Florianópolis, a pessoa se lambuza com o poder, né? Fica toda lambuzada. O poder, né? Como o professor Valdo falava, o poder, né? O poder temporal, né? Agora, é interessante porque, já por experiência também, o que a gente observa, né? Trabalhando tanto tempo com a questão, né, da dinâmica, de curso de campo e tudo mais, que a partir do momento que a pessoa ela vai desenvolvendo o parapsiquismo dela, existe um aporte de energias, né? Quando ela vai se autodesassediando, ela vai trabalhando interassistencialmente com as energias, vai tendo um aporte, e ela vai assumindo mais as responsabilidades, né? Pela própria vida, a condição da autonomia, da autossustentabilidade, vai havendo um aporte energético maior para a pessoa. E principalmente quando a pessoa está em uma função, seja de PICOM ou de liderança, né? Esse aporte tende a ser maior em função da função da pessoa, em decorrência da função que ela está, né? Do assistencial e dos propósitos assistenciais em que ela se coloca. E aí, realmente, dependendo do temperamento da pessoa, por isso que a condição da reciclagem, da autopesquisa que você traz aqui no seu verbete é importante, dependendo do temperamento da pessoa, se ela tem fissuras anticosmoéticas relacionadas a essa questão do poder temporal, ela pode tender a confundir as coisas e achar que aquele aporte energético que está sendo patrocinado basicamente pelos amparadores, em decorrência da função que ela está assumindo de liderança, que a princípio é uma função interassistencial, né? Ela pode confundir isso e começar a se achar e, como você mesmo colocou aí, usar mal esse poder maior que é dado, esse incremento maior de energia que é dado, né? Acho que esse é um ponto
bem importante também para, como você falou, lidar cosmoeticamente com o poder, né? Para a gente colocar. E o outro lado, por outro lado, são aquelas pessoas que têm também uma, digamos assim, uma dificuldade em lidar com o poder e passam a terceirizar, aquilo que você falou, passam a não assumir as responsabilidades, né, pelas suas ações, pelas suas decisões, não assumir a sua própria condição de liderança, sua própria autoliderança, e aí não sabe também usar cosmoeticamente o poder que a própria consciência tem, não é isso? Passa a ser dependente, cria aquela síndrome de satélite, né? De ficar orbitando em volta daqueles que estão em determinadas situações, né? Com poder temporal, com uma condição de liderança. Então, acho que tem esses dois lados, né? Eu acho que tanto aquele que ainda precisa trabalhar a condição do poder, seu ponto de vista, de não se deixar dominar por ele, né? E aquele que foge, no sentido de não quer assumir, né? De tira o corpo fora, né? Não sei se você tem alguma experiência com relação a isso. Sim, da pessoa tirar o corpo fora, às vezes até um trauma que a pessoa já tem do passado, que ela já fez alguns erros, já cometeu alguns erros, e ela pode ficar com receio. Agora, nessa questão que você trouxe do acoplamento com os amparadores, você se sentir, vamos dizer, mais forte, eu estava pensando nisso ontem, que às vezes se mistura essa vontade que te dá, desse acoplamento de fazer várias coisas, isso. Você se sente um pouco até assim, o super-homem, né? O efeito Hulk, né? Você, não, agora eu vou e faço aquilo. Porém, você tem que ter o senso crítico, assim, tá? Não justifica, por exemplo, porque eu estou me sentindo mais amparado, eu vou passar por cima de outra pessoa. Perfeito. E isso, quando eu iniciei lá a coordenação, eu tinha um pouco dessa tendência, né, de se sentir mais motivado a executar uma tarefa. Eu vou em frente, se ninguém vir atrás, eu vou sozinho. Aí o que eu percebi? Vale muito mais a pena eu aproveitar esse laboratório para trazer outras pessoas comigo. Porém, a gente sabe que o nosso trabalho na Conscienciologia ele é muito complexo, porque exige a reciclagem, exige uma autoavaliação constante. Então, às vezes, as pessoas, por exemplo, assumem a docência, aí dá 1 ano, 2 anos, ela não consegue sustentar a docência conscienciológica. Por quê? Ela até sente um amparo de função, faz assistência em algum nível dentro de sala de aula, mas ela não consegue gerenciar as reciclagens, porque uma coisa é quando você está em sala de aula, vem os amparadores, te motiva. Aí a hora que você vai para casa, você deita a cabeça lá na cama, é você com você mesmo. E aí a pessoa fica com aquele item lá, não trabalha, vai deixando passar, daqui a pouco aquilo estoura, igual o cano entupido, né? Uma hora você vê lá na sua casa que está manchando lá o piso, mas o que é? Vou ter que quebrar aqui, abrir e ver o que é. É um cano que está entupido. Então vamos consertar. Então eu vejo que essa questão do parapsiquismo, ele ajuda a gente a trazer à tona essas situações. Perfeito. Tem uma pergunta? Sim. Paulo, aqui na Parafatologia, na página 7, na 10ª linha, você fala sobre as recins promovendo extrapolações parapsíquicas. E como que você vê essa recim promovendo extrapolações ou as extrapolações promovendo as recins? Eu pensei mais assim no sentido de você realizar reciclagens, vamos dizer, criar um campo fértil intraconsciencialmente, a partir do seu auto-esforço, da tua autossuperação. E aí, um amparador, ele consegue patrocinar um extrapolacionismo com base nessa reciclagem, com base nesse campo fértil que você criou. Então é mais nesse sentido. E a gente, às vezes, não tem uma visão clara do que eu preciso fazer hoje para um amparador, por exemplo, me inspirar para um fenômeno parapsíquico mais avançado. Às vezes a gente não tem isso claro. Não acha que é só a questão da pessoa conseguir fazer essa reciclagem, ele já não consegue uma extrapolação, ou a extrapolação já fazer por si só essas recins na pessoa, sem necessariamente estar o amparador junto? Eu não acho necessariamente, né? Mas eu acho que a reciclagem seria como a recim seria como você criar esse campo
esse campo fértil, essa situação favorável. É uma condição favorável, uma condição que predispõe, mas pode não predispor. Mas no final, no pior das hipóteses, você ficou com a sua reciclagem. Sim, de um jeito ou do outro você melhorou. Você ganhou. Né? Tem uma outra pergunta também na fatologia, é a primeira da fatologia. Você fala aqui sobre as autorreciclagens mitigando o restringimento intrafísico. Como que você vê essa questão aí? Eu acho muito chato a gente ainda ficar tão distante da extrafisicalidade ainda, né? Sim, Nossa vida humana às vezes exige a gente ficar mais fixo ao intrafísico, tudo bem, faz parte. Mas a gente ainda é muito distante da nossa realidade extrafísica. E eu vejo que é a condição de você se auto-enfrentar, fazer as auto-reciclagens para estreitar a sua relação com a extrafisicalidade. Em 2004, quando eu estava na casa de praia, lá que a gente tinha da família, estava lá na rede, lá bem tranquila, achando que estava com tudo bem. Aí eu, poxa, tá faltando alguma coisa séria na minha vida. E eu não vivenciava fenômenos parapsíquicos, não tinha essa condição clara da proex, não sabia o que eu ia fazer da minha vida. E aí, naquele momento eu pensei, não seria interessante, quando eu estava lendo os livros lá na época, até me ajudou a refletir, aproximar as realidades de comunex mais avançadas para essa dimensão física. É tão difícil, às vezes, a gente ter ideias mais avançadas. Por exemplo, o professor Valdo passou uma vida inteira se dedicando, desde lá de jovem, se dedicando a criar uma neociência. Então, nós, voluntários da Conscienciologia, a gente também está se dedicando, não, às vezes, desde a infância. Mas, poxa, é difícil trazer ideias novas. Eu vejo hoje, com a dessoma do professor Valdo, a gente tem um desafio, que é trazer ideias diferentes, avançadas, que o professor Valdo não trouxe. A gente tem que se virar para fazer isso. Porque senão daqui a pouco a gente vai fazer igual lá na época do Espiritismo. Veio as consciex, tinha as pessoas, tinha a possibilidade de ciência, aí o rei não deixou, né? Não, ciência não, vamos mais para o processo religioso, as consciex também, vamos mais por esse caminho aqui. Aí virou um dogma. Então a gente não pode deixar a conscienciologia virar, por exemplo, uma ciência convencional que só estuda métodos intrafísicos. Não, ela já não é, né? Ela já é extrafísica. A gente não pode reduzir, ou vamos dizer, diminuir a velocidade das verpons, de novas verpons, das pesquisas, só porque um pesquisador mais avançado dentro da conscienciologia dessomou. A gente tem que continuar a fazer esse esforço para estreitar essa nossa relação com o extrafísico. O professor Valdo deixou o tratado de projeciologia já para a gente se interagir, né, mesmo extrafisicamente, né? A gente já começar pelas... agora falta a gente criar os nossos tratados. Aí, né? Não só o tratado de projeciologia, mas mais de 1000 verbetes, né, da enciclopédia, com várias técnicas. Então, botar tudo isso em prática, eu acho que ajuda. Para ter essa convivência extrafísica, né, por todo. Você já terminou a sua pergunta? Porque eu queria... Você tem mais uma outra pergunta? Não. É que eu queria emendar nessa pergunta que você fez. Você tem alguma... na sua vivência, Paulo, e na sua opinião, teria algum nível de reciclagem mais prioritária? Nível de recim, algum aspecto, algum veio da recim mais prioritário para que haja essa mitigação, né, do restringimento intrafísico? Eu não sei para as outras pessoas, mas para mim, eu vejo que foi o desenvolvimento intelectual, estudar mais. Leitura, o próprio curso de mestrado, de doutorado, me ajudou a pensar de uma forma mais ampla. Eu falei antes da questão de criar um campo fértil, né? Estruturas, né? A base de uma construção, ela precisa de uma estrutura forte. Eu vejo que esse processo intelectual me ajudou a me compreender melhor, a me pesquisar melhor. Então, às vezes, você tinha uma vivência parapsíquica e não entendia muito bem. E aí eu ia estudar, eu ia questionar. Então, eu vejo que isso me deu mais segurança. Às vezes a gente
recebe uma inspiração do amparador e a gente fica ansioso para resolver aquela determinada ideia ou trabalhar com aquilo. E eu vejo que estudando, refletindo, anotando, me ajuda a entender melhor essa questão. Engraçado que, assim, sincronicamente eu estava pensando sobre isso também esse final de semana. E, assim, quais são os tipos de atitudes, de posturas, de hábitos, né, que mais vão nos ajudar a justamente... Você foi uma coisa, assim, bem importante que eu também pensei, que é entrar em contato com essa nossa realidade consciencial, né? Nos aproximar mais da identidade consciencial a partir das nossas ideias inatas, né? E porque a vida intrafísica aqui, ela é demandante, né? Ela muitas vezes ela é bastante absorvedora e ela ocupa muito, né, o espaço, nosso espaço mental. Então, quais os tipos de providências assim práticas? E aí, claro, eu acho que cada pessoa, né, tem que analisar no seu caso. Mas eu estava pensando assim que, de modo geral, quanto mais nós irmos depurando a condição da auto-organização, de maneira a já evitar acidentes de percursos e evitar o desperdício de tempo com questões muito básicas ainda, né? Então, eu estava conversando lá com a Roberta a condição do corpo físico, da saúde, né? A importância de nós termos uma atitude preventiva a nível de saúde, nós adotarmos hábitos, rotinas que vão levar a uma manutenção desse soma. Vamos começar por uma coisa bem básica, soma, né? Funcionando, né? Operacional, né? Corpo máquina, tá certo, gente? Corpo é máquina, né? E de maneira que a gente não tem que constantemente ser demandado pela questão do corpo, né? Que a nossa atenção, nosso espaço mental não seja ocupado para a questão do corpo. Então, quanto mais a gente otimizar, tornar mais funcional a nossa vida, né? Criar rotinas e hábitos de maneira a organizar melhor a nossa manifestação nessa intrafisicalidade aqui, acho que nós vamos poder ter mais espaço mental, né? Mais tempo, mais, né, energia até, para nos dedicarmos a essa aproximação, essa reaproximação extrafísica que você está falando. Eu estava fazendo o laboratório da ProEx ontem e eu pensei mais ou menos sobre isso em relação ao soma. O quanto às vezes, por algum motivo, alguma situação, eu me sinto inadequado ao meu soma. Por exemplo, sei lá, não faço atividade física, então aquilo ali gera um ruído mental que está sempre ali, sobrepairando a minha pensanidade. Então, você não consegue relaxar e aproveitar ao máximo daquele laboratório, porque existe algum ponto, alguma necessidade de autoenfrentamento ou de uma reciclagem mais profunda que não ficou, que ficou para trás. Uhum. E ontem no laboratório eu me senti muito bem, porque eu não senti esses ruídos, esses itens me perturbando. Então é uma conquista que eu vejo. Eu queria falar sobre essa questão do parapsiquismo, né? Que o próprio parapsiquismo fica trazendo a gente para dentro da gente mesmo, da gente conseguir perceber as nossas doenças, conseguir perceber que a gente está precisando. Eu não sei, eu vejo assim que o parapsiquismo me ajuda muito nessa questão, entende? De evitar de tomar um remédio, de procurar uma outra alternativa. Eu não sei se as pessoas fazem, mas eu uso o TENEPS de olho aberto, né? Então eu aproveito muito a questão da TENEPS para poder exercer o parapsiquismo, né? De forçar uma situação, de conseguir multiplicar a minha clarividência, assim, o que está realmente acontecendo extrafisicamente naquele momento. Porque o desenvolvimento do parapsiquismo, do autoparapsiquismo, tem a ver com essa maior autoparaperceptibilidade do ponto de vista geral, né? Sim, porque geral. A primeira realidade multidimensional que se apresenta quando a gente começa a desenvolver o parapsiquismo é a nossa própria realidade. Uhum. Então, eu acho que é muito pertinente essa colocação do Paulo, porque muitas vezes as pessoas elas não avançam do seu ponto de vista do desenvolvimento parapsíquico porque elas têm muito receio de se enxergar. Elas começam a desenvolver o parapsiquismo, começam a se perceber mais em todos os sentidos, né? Uhum. Se perceber enquanto consciência e perceber até como que essa consciência utiliza, se manifesta através desses veículos, e aí por algum motivo, né, ela breca, né? Ela para,
ela se assusta, ela não faz o que o Paulo falou aqui, ela não enfrenta as inseguranças, os anseios, os medos, né? E aí o parapsiquismo... Seu mundo multiplica muito, né? Quando você está usando o parapsiquismo, né? Isso, utilizar o parapsiquismo não é só você ver o outro, saber do outro, ter a retrocognição do outro, ver consciência, não. Utilizar o parapsiquismo é você ter mais autoconsciência da sua própria condição consciencial, né? Da sua condição multidimensional. E eu vejo que isso ajuda muito a gente na nossa Proex, porque você vai acessar mais a sua realidade. Então, é muito interessante o parapsiquismo, por exemplo, da clarividência, você vê a consciência. Mas de nada adianta você ter esse parapsiquismo se você não aproveita isso intimamente para alguma reciclagem. Eu escrevi um artigo lá para o Congresso de Empreendedorismo, espero que seja aprovado. Mas era sobre a minha experiência dentro da coordenação lá do Instituto. E durante 2 anos e meio eu fiz uma avaliação, uma métrica, eu anotei mais de 500 horas de reunião. Foram várias reuniões que eu fiz durante 2 anos e meio. E o que eu percebi? Assim, alguns colegas, nesse período, eles também participaram. Às vezes tinha um parapsiquismo até mais pontual em alguma situação que eu não tinha. Porém, alguns não aproveitavam aquela vivência, aquele momento de fazer uma assistência, por exemplo, com uma outra pessoa. Ele não aproveitava aquele parapsiquismo para depois ir refletir em casa e aproveitar aquilo para ele mudar alguma coisa. O que acontecia? Normalmente esse voluntário que era assistente, às vezes saía do voluntariado. E eu lá, às vezes com o parapsiquismo meio capenga em algumas situações, às vezes até mais lúcido, eu aproveitava mais. E eu ia pensar sobre aquilo, ia refletir sobre aquela condição, sobre a situação. Tem que apostar no parapsiquismo que está acontecendo ali no momento, né? E já fazer assistência de uma vez, né? Depois você vai fazer uma análise daquilo tudo, mas aquilo com você como docente ali na sala de aula, de repente aparece uma oportunidade assistencial, vem uma mensagem para você, vem uma questão ali que precisa ser mexida, né? Você aproveita e faz o que tem que fazer ali, né? Porque eu acho que a primeira é a assistência, né? Que é a mais importante. Isso, e às vezes nessas reuniões você acopla com o amparador da pessoa, às vezes mesmo sem você ouvir bem a consciência, mas você sente aquele carinho, aquele afeto mais maduro, né? Aí você às vezes até quer ajudar a pessoa, mas no final das contas é a própria pessoa que vai precisar fazer esse rapport com o amparador dela. Você ajuda. Depende dela. Depende dela. Tudo bem? Vamos lá? Na fatuística, fatologia, na quinta linha, você poderia explicar a recomposição gradual de interprisões grupocármicas, evidenciando a ampliação de maturidade da consim? Bom, o que acontece? Você vai começar a trabalhar com energia, vai fazer o estado vibracional, e aí você vai identificar, por exemplo, uma consciência assediadora ali no ambiente, e aí com o tempo você vai vendo que se você não reciclar, se você não enfrentar essa situação, vai estar sempre te boicotando, não só a consciência, você mesmo, você não se enfrenta, você não faz assistência para essa consciência. Mas quando eu trouxe esse ponto, o que eu pensei? Você vai abrindo o seu parapsiquismo, vai desenvolvendo o seu parapsiquismo, você vai ampliando as suas parapercepções, vai fazendo assistência para aquilo que está mais próximo de você no início, as consciências, a família, e isso vai auxiliando na recomposição grupocármica. Em que sentido? Você está lá na sua casa, por exemplo, você mora na sua casa com sua mulher, seus filhos, aí você começa a melhorar o ambiente ali onde você mora. Daqui a pouco você começa a trabalhar com energia, começa a pensar na sua família, por exemplo. Mas, poxa, preciso ajudar mais lá os meus pais. Daqui a pouco isso extrapola para a empresa onde você trabalha, e assim vai, para o padeiro ali que você fala todo dia, para o motorista de ônibus, que todo dia você já chega lá de manhã e dá bom dia para a pessoa. Então, aos poucos, você vai abrindo essa porta do parapsiquismo e enxergando coisas. E aí vai limpando essas interprisões grupocármicas, as mais próximas principalmente, as que você já convive, você identifica e vai enfrentando isso e vai limpando. Era mais ou menos nesse sentido, não sei se eu consegui esclarecer.
bem? Professor Paulo, em fatologia, na última linha, os 5 anos de anotações da sinalética parapsíquica. Você pode comentar os benefícios e conclusões sobre essas anotações até este momento evolutivo? Destacaria alguma técnica desenvolvida nesse período? Pergunta vem de Florianópolis, tá? Para você. Uhum. Bom, os principais benefícios. Você se conhecer energeticamente. A sinalética é uma espécie de comunicação interdimensional. E aí você começa a funcionar automaticamente em situações que às vezes você nem ia pensar em trabalhar com energia e aquela sinalética apita, ela aciona. Então existem muitos benefícios, principalmente em termos de ampliação da lucidez. Recentemente eu estava de férias lá com meu irmão na casa dos meus pais e um dado momento eu fui pegar um elevador para ir caminhar na praia, tudo mais, né? Bem relaxado, tava pensando assim, agora eu vou caminhar, vou esquecer do doutorado, vou esquecer do trabalho, né? Aí entrei no elevador, dei bom dia para uma senhora que estava no elevador e fiquei de costas para ela. No mesmo instante eu senti a sinalética apitar. Nossa, isso que eu dei bom dia, tratei super bem a pessoa, né? E já acoplei ali com a sinalética de assédio. Disse, não importa, vamos trabalhar, estou aqui mesmo para isso, eu vou caminhar e já faço desassimilação, faço assistência. Então, esses são os benefícios. Você começa a ficar mais autolúcido da realidade onde você vive. Uhum. E você desenvolveu alguma técnica nesse período, assim, em termos de anotações? Que facilitou, né, porque 5 anos é realmente um tempo muito bom, né? Eu tenho uma planilha, eu tenho uma planilha que eu chamo de FEB. Ela tem várias abas lá, desde voluntariado, docência, trafares. E aí uma delas é as sinaléticas que eu anoto aí 5 anos. No início, o que eu fazia? Eu simplesmente anotava o sinal. Conversei com fulano, senti uma vibração. Conversei com outra pessoa, senti um zumbido. E fui anotando. Eu anotava a data, sinalética, o que acontecia. Com o passar do tempo, eu não tive mais dúvida se o zumbido no lado direito era de amparo e se o zumbido do lado esquerdo era de, sei lá, assédio. Por exemplo, é um exemplo só que eu estou trazendo. E esse conjunto de dados, esse conjunto de informações, ele traz uma segurança íntima para você, porque é a sua vivência, não é a vivência do fulano de tal, de outra pessoa. É a sua experiência pessoal. É engraçado que esses dias eu estava até escrevendo sobre as sinaléticas, aí eu fiquei em dúvida, mas será que eu falo tanto sobre essa sinalética, no mesmo instante senti a sinalética e veio a ideia de, não, tá por aqui, tá bom. Então, é interessante como a própria sinalética que você anotou, ela vai se auto-reforçando, isso vai criando uma paracomunicação cada vez mais fixa, né? A minha ideia é que numa próxima vida isso fique mais fácil, fique mais claro para mim. Nessa vida humana, desde a infância, tinha algumas situações onde eu tinha ideias mais avançadas do que uma criança poderia ter. Hoje eu entendo que houve algumas extrapolações, mas essas vivências não foram suficientes, por exemplo, para ter mais lucidez, para procurar a conscienciologia, por exemplo, lá pelos 10 anos de idade. É um desafio isso para nós numa próxima vida. Ou às vezes nem procurar a conscienciologia, relembrar todo esse conhecimento e já sair trabalhando, né? Tem a questão da pré-intermissiologia, né? Paulo, tem uma pergunta aqui que você já respondeu, mas eu não sei se a teletertuliana é retardatária. Vou repetir, se você quiser acrescentar algo à sua resposta agora. É a condição da parafatologia, na página 7, na 10ª linha, sobre as recins promovendo as extrapolações parapsíquicas. Essa questão é você fazer reciclar, a gente conversou bastante sobre isso, né? Você criar um campo íntimo positivo de holossomático, uma condição holossomática favorável para que os amparadores possam promover extrapolacionismos.
Então, às vezes, a gente não tem uma clareza do quanto que os amparadores estão esperando a gente criar um ambiente íntimo mais equilibrado para te promover um extrapolacionismo maior. Ou então, às vezes você vai num curso de campo e aí você recebe lá uma ajuda dos amparadores para sentir um acoplamento com uma consciência desperta. Pô, que bom se sentir assim, desassediado, com as emoções equilibradas. Às vezes você sente que tem até alguma consciência doente acoplada com você, mas você não se sente mal com isso. Oh, que interessante. Só que o que você precisa fazer para manter essa condição, para adquirir essa condição de equilíbrio íntimo? Possivelmente alguma reciclagem. Às vezes a gente acopla, por exemplo, com a consciência doente, e devido ao nosso medo, à nossa insegurança, a gente já quer expulsar logo a consciência, ou já quer encaminhar logo para os amparadores. Ah, não, tira daqui para não ter problema e tal. Mas é medo da pessoa de enfrentar a situação. E eu vejo que dessa questão da desperticidade, que é uma condição avançada de reciclagem íntima, né? Você conseguir ficar tranquilo, numa condição de pacificação íntima, mesmo com um acoplamento mais intenso de uma consciência doente, perturbada, eu vejo que é uma situação única para a gente nessa vida humana. Às vezes, algumas consciências fazem isso só extrafisicamente depois de muito tempo, e a gente já tem a oportunidade hoje aqui de acessar essas informações, de se trabalhar, se qualificar para vivenciar essa situação. E agora, ainda na parafatologia, Paulo, na terceira linha, de baixo para cima, os desbloqueios das energias conscienciais a partir da eliminação dos emocionalismos. A teletertuliana pede para você aprofundar. Tá. Esses emocionalismos são emoções, né, exacerbadas, por exemplo, uma paixão, uma euforia muito grande. Então, às vezes você quer fazer assistência, está muito bem intencionado, está até inspirado pelos amparadores, mas está lá eufórico com acoplamento com o amparador. Ou, sei lá, com muito medo, sentindo arrepios, porque o ambiente onde você está muito negativo. E aí você não se solta, não desbloqueia as energias. Eu vou fazer uma circulação aqui de energia para ver se desentope aqui um chakra, mas está lá intimamente, está lá bloqueando, segurando, morrendo de medo. Eu vi recentemente uma situação assim comigo. Eu estava trabalhando com energia em um ambiente, e foi um ambiente que passou por uma condição assim, de mais emocionalismos exacerbados. E aí eu trabalhei com energia, senti algumas consciências mais doentes, mas estava lá trabalhando energia. Quando eu consegui visualizar mais claramente um processo extrafísico, eu fiquei brabo. Porque, não, como que vai acontecer uma situação dessa? Eu que estou trabalhando energia aqui para melhorar, acontece uma situação dessa. Então, esse tipo de emocionalismo ali, de querer controlar o fenômeno parapsíquico, é um tipo de situação que bloqueia, é um gatilho que vai bloquear o teu parapsiquismo. Tanto é que eu não consegui aprofundar depois aquela vivência parapsíquica. E depois eu fui ver que era algo positivo, era super bom, deveria ter ficado mais calmo, sentado, trabalhado com mais energia. Mas não, fiquei mais nervoso, inseguro ali com a situação que aconteceu. Poxa, não precisava, né? Uhum. Essa condição, que às vezes a pessoa, né, ela pensa que ela esquece da condição do pensêmio, que é a tua área, né? Então, trabalha com energia, necessariamente você vai ter algum tipo de repercussão na sua atuação psicossomática, que vai trazer a condição das emoções, né? E também na condição do pensamento, né? Que preponderantemente vem que é do mental soma. Então não adianta a pessoa única e exclusivamente achar que trabalhando só com energia, isso ajuda, claro, é o primeiro passo, né? Mas tem que haver uma, digamos assim, uma atuação pensênica, né? Tem que haver um trabalho a nível de pensamento e emoção também, não é isso? Uma técnica que eu estou fazendo comigo, não indico para ninguém, mas para mim tá funcionando, é ficar, por exemplo, num ambiente onde você
perceba que tem consciência mais doente e ficar mais atento, vamos dizer, aquela passividade alerta que a gente fala na TENEPS. Uma coisa é a TENEPS, eu estou falando assim no dia a dia. Você chegou no ambiente, aquela situação está entrópica e tal, eu já quero atuar na hora e resolver o assunto. Não, eu estou ficando mais calmo, mais tranquilo. Vamos ver o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Eu pensei, né? O que eu posso fazer para aproveitar mais esse laboratório? Eu já sei que eu não vou, naquela situação, não vou me assediar, de ficar totalmente perturbado. E às vezes pode acontecer isso. Daí por isso que você quer logo trabalhar com energia. Não, fica tranquilo, eu fico bem relaxado. Às vezes apago tudo a luz, deixo, se tiver que aparecer alguma consciência, deixa aparecer, deixa o negócio acontecer. E vê se tem algum amparador para te inspirar, porque às vezes, no meu caso, eu quero tomar a frente do trabalho. E isso vem muito dentro lá da docência conscienciológica que eu iniciei, que às vezes eu sentia esse ambiente um pouco mais desregrado, uns burburinhos pensênicos, e eu já queria tomar uma decisão de jogar energia ou de falar alguma coisa para resolver na hora o assunto. Não, eu estou vendo que eu posso ter um pouco mais de tranquilidade para ver qual a melhor abordagem naquele momento, qual a melhor técnica. Às vezes a técnica que eu estou pensando naquele momento não é a melhor forma de fazer uma assistência para aquela consciência ou para aquele ambiente. Então eu estou começando a desenvolver esse relaxar, mesmo que seja um ambiente mais negativo, mas seguro, né, do trabalho, da assistência que vai ocorrer ali. A minha questão é quanto a mesma questão aí da organização pensênica, a repercussão na questão ectoplásmica, né, que se interfere no nosso parapsiquismo, a interferência dos nossos pensênios nas nossas energias e na produção ectoplásmica, na qualidade da ectoplasmia, né, que você coloca aqui na efeitologia, o efeito físico da ectoplasmia interassistencial, né, que você classificou aí a sua ectoplasmia como interassistencial. Isso já é a qualificação pensênica, né, da questão da assistência, né? Eu gostaria de saber como que você domina, se você consegue dominar o processo ectoplásmico, como que você usa a sua ectoplasmia para fazer assistência. Estou buscando domínio, desenvolver isso. Um curso bem bacana que ajuda é o curso Ectoplasmia do professor Fred Gunning. Então ele te dá várias técnicas de como você exteriorizar energias utilizando essa condição ectoplasta. Mas basicamente o que eu busco fazer? E você pegou bem o ponto ali que eu trouxe de qualificação da ectoplasmia. Não adianta só ter ectoplasmia e deixar, por exemplo, as consciências tomar conta da situação. Não, você vai usar aquela energia mais densa pontualmente para fazer assistência. Mas que tipos de exteriorização? Por exemplo, o ECP2. O ECP2 existe uma condição de reurbanização, de reciclagem. Então, olha a quantidade de energia densa que precisa para limpar as sinapses, tanto das consciências quanto das consciências. Então, às vezes, você pode estar utilizando essa energia mais densa para fazer uma assistência mais pontual para uma pessoa. Por exemplo, o arco voltaico. É interessante na hora que você for fazer um arco voltaico, por exemplo, é uma experiência minha, né? Absorver energias antes, você está cheio de energia, exteriorizar a energia pelos pés, puxar pelos pés e exteriorizar pelas mãos. Não que eu faça só isso, mas eu posso estar puxando essas energias mais densas. Entende? Então, para você conseguir trabalhar com chakras, às vezes, mais instintivos, mas que são mais densos, e também usar também o processo neuronial, os chakras mais avançados, né, nessa assistência. Então, é juntar a ectoplasmia com essa intenção, com esse pensene mais equilibrado. É uma responsabilidade muito grande, né? Porque uma consciência ectoplasta que desconhece as energias, o processo energético ectoplásmico dela e juntando com a desorganização pensênica, né, produz vários efeitos físicos, né? O poltergeist é uma delas, né? Um deles, né? Então, se a pessoa consegue juntar essa questão aí, a responsabilidade pensênica com a lucidez e assistência, né? Mas penso que não seja uma coisa tão fácil, né? De você ter essa lucidez toda
e como é que é? Canalizar as suas energias mais densas para fazer assistência, né? O que eu penso... Tem algum exemplo de efeito ectoplásmico interassistencial? O arco voltaico já é um exemplo, mas... A própria TENEPS, você cria um campo de interação, de assistência mais ectoplástica também, dependendo. Às vezes o próprio curso que você vai ser lá da equipe de campo, às vezes você fica mais envolvido com algum tipo de consciência e você vai sentindo que à medida que o campo vai passando, você vai tendo uma limpeza mental. E às vezes você nem percebe, não visualiza, mas você sente aquilo. Uma pessoa que é ectoplasta, independente de um campo otimizado ou num ambiente otimizado para assistência, ela está produzindo energia o tempo todo, né? Para mim, a melhor coisa, não só para o ectoplasta, mas para quem quer desenvolver o parapsiquismo, é desenvolver a autocientificidade. Porque, às vezes, você não tem de uma forma clara o que você está vivenciando, o que você está passando. Então você precisa pesquisar, estudar pessoas que já passaram por aquilo. Às vezes um livro autobiográfico. Tem um livro bem interessante, No País das Sombras, da Elisabeth Desperance, que ele conta a história de vida de uma grande médium parapsíquica. Aí você vê que muitas coisas que ela passou, você passou também, mas às vezes em menor grau. Não de ver algo materializando, mas de sentir os efeitos daquela ectoplasmia no ambiente. Ou, assim, o conhecimento já ajuda muito também. E tem a Ectolab, né, que está se especializando, que tem justamente esse objetivo, né, de fazer pesquisas na área da ectoplasmia e da paracirurgia. Tudo bem? Vamos lá? Paulo, você podia comentar em parafatologia, na sexta linha de baixo para cima, os anticorpos, ataques extrafísicos em resposta a reciclagens intraconscienciais? Tá. O que acontece? Você começa a realizar reciclagens íntimas, começa a se sentir mais seguro dentro daquele contexto parapsíquico. E isso vai te ajudando a criar uma resiliência, eu chamei de anticorpos. O que seria anticorpos? Aconteceu uma situação lá de maior assédio, no mesmo instante já tem uma reação positiva para, vamos dizer, te proteger. A sinalética é um exemplo disso. Você chegou no ambiente, tem uma consciência ou o ambiente é negativo, a sinalética já pode atuar naquele momento. Esse é um exemplo de anticorpos. Ele seria uma autodefesa natural. O anticorpo ele faz isso, né? Entra um vírus nosso, alguns, né? Mas pelo menos a maioria dos vírus ele entra no nosso corpo, a gente já tem uma atitude de ação para defensiva, autodefensiva. Autodefensiva. Né? Eu estava pensando aqui, eu sou da área de informática, né? O problema dessa questão da sinalética é que às vezes existe consciências que elas são igual hackers, elas entram e você não percebe. Então, eu vejo que acontece isso comigo. Para algumas coisas eu já tenho imunidade, mas tem outras coisas, nossa... Não tem antivírus ainda. O antivírus está desatualizado. Está desatualizado, não atualizou o antivírus. Eu assim, nossa, não consegui anotar a placa do caminhão que passou por cima. Mas tá, beleza, vamos estudar melhor, ver o que aconteceu. Tudo bem? Vamos lá? Ô Paulo, aqui na parafatologia, 7ª linha, a meta da desperticidade como recurso motivador para a realização das recins, você tem alguma assim, coisa que você possa falar de prioridade que você colocou na sua meta? Alguma técnica, alguma coisa? O que você está fazendo para você ser desperto ou manter a sua desperticidade? Pode passar pra gente? Você já é desperto? Não, faltam alguns anos. Esse alguns anos é bom, né? Porque ele é relativo, vai depender de mim. Bom, eu botei essa questão da meta da desperticidade, principalmente dentro do contexto da INVEX, né? A INVEX tem a meta do inversor aos 40 anos de idade, que é a proposta do professor Valdo. Então, para mim, é uma meta que eu quero alcançar. E, obviamente, eu já percebo em algumas situações, como eu falei ali, do negócio do antivírus, né, da sinalética, que em algumas situações eu já apresento uma condição íntima mais positiva de desperticidade. Todo mundo apresenta isso em algum nível. Claro, não a nível de 50%
lá da escala evolutiva, mas já apresenta em algumas situações, em alguns momentos. O professor Valdo, quando ele propôs lá a meta dos 3 anos da desperticidade na qualificação docente do ECP2, ele perguntou, ele fez várias perguntas, mas esse ano que passou, você sentiu mais assédio do que o ano passado? Se sentiu mais assédio, é que demonstra que você está fazendo mais força, está reverberando mais. E como que você lidou com essa situação? Você ficou um dia, uma semana, um mês, um ano assediado? Houve um aumento ou diminuiu isso? Então, isso já demonstra o quanto você consegue enfrentar esse processo da assedialidade. No meu contexto, o que eu estou tentando fazer para eliminar grande parte dos autoassédios, dos heteroassédios? É tentar estudar de uma forma mais clara os erros pessoais. Então, antigamente eu pensava que o erro era assim, certo ou errado. Ou eu acertei isso, ou eu estou totalmente errado. Bem da área de informática, né? O 0 ou 1. Eu era totalmente lógico. Né? Totalmente binário. Mente binária. Ou eu consigo assistir ou não consigo. Se eu não consigo, pronto, eu viro aqui assistido. Hoje, eu penso diferente. Eu penso como uma cebola. A cebola tem várias camadas, várias cascas. Então, o erro é mais ou menos isso. Hoje eu errei. Eu vou estudar esse erro. Tiro uma fatia, uma casca disso. E aí eu vou cada vez mais aprofundando. Então, às vezes eu cometo um erro parecido, mas eu vou cometer num nível diferente, ou uma situação diferente, num período diferente. Eu não fico mais uma semana. Antigamente eu pesquisava, nossa, hoje eu fiquei 6 horas assediado com esse tema aqui. Hoje eu já não fico 6 horas. Talvez 1 ou 2, meia hora. Mas se você não se pesquisar e não ver qual que é o ponto que está te prejudicando, você não vai saber o que precisa ser feito para atuar. Eu vejo que às vezes você precisa investir num curso, por exemplo, um curso de campo, uma consciencioterapia, uma conscienciometria, para te ajudar. Mas você precisa ter a continuidade da autopesquisa para verificar essas situações, se elas estão ocorrendo ou não. Então, não adianta eu só lá, por exemplo, na consciencioterapia, lembrar dos erros que eu estou cometendo para tentar corrigir. Isso tem que ser meio online, né? Tem que ser em tempo real. Na área da informática tem isso. Tem sistemas em tempo real e tem sistemas que você vai levar 3 dias para atualizar. Você tem que levar lá o pendrive num outro, lá na Amazônia de barquinho, porque não tem internet. Então, é diferente. O processo intraconsciencial online ele é mais rápido. Bem, lembrando que quem está interessado nessa condição da desperticidade, da aceleração da desperticidade, tem um curso, um programa chamado PROAD, Programa de Aceleração da Desperticidade. Ele está sendo oferecido agora aqui pelo CAEC. Quem quiser mais informações, é um programa de 6 módulos, são 6 encontros, e você comentou a condição da consciencioterapia, da conscienciometria, e nesses 6 encontros há a participação da equipe da Conscius, ou seja, de conscienciômetras e de consciencioterapeutas, né? E a turma é uma turma restrita, com vagas limitadas, justamente para facilitar essa dinâmica de maior aprofundamento em autopesquisa, visando as autorreciclagens para chegar né, para a pessoa já ter um planejamento, então ela poder fazer uma autoavaliação da condição dela com relação à autodesperticidade. Posso só te passar a palavra daqui a pouco? Tá? Paulo, queria te pedir licença, eu vou aproveitar o espaço aqui, aproveitar vocês, para ler um pedido, uma solicitação do programa Amigos da Enciclopédia. Ok? Então, a equipe do programa Amigos da Enciclopédia manifesta publicamente a preocupação com a sensível redução do número de associados nos últimos meses. Mais de 120 associados deixaram de renovar a assinatura. Essa perda está afetando o equilíbrio financeiro dos recursos que sustentam a manutenção das estruturas do holociclo, holoteca, tertuliário e a produção da enciclopédia da Conscienciologia. Lembramos que o programa Amigos da Enciclopédia é suprainstitucional
Ou seja, é compromisso de todas as ICs para a continuidade dos projetos da Conscienciologia no campus do CAEC. Solicitamos o apoio dos voluntários cujas assinaturas venceram nos últimos meses, para que façam a renovação e também aqueles que puderem ingressar no programa que façam a adesão. O valor é R$ 70 por mês e o associado tem o benefício exclusivo de utilizar ferramentas de pesquisa avançadas em 39 obras da Conscienciologia, inclusive os tratados e a enciclopédia. A equipe do programa Amigos da Enciclopédia agradece a compreensão e o apoio, e para vocês que têm interesse, seja em renovar a sua assinatura ou em aderirem ao programa, procurem a recepção do CAEC, procurem a Dalva, procurem, enfim, os voluntários que estão ali na recepção do CAEC, para vocês terem mais informações. Gente, R$ 70 por dia é menos de R$ 70 por mês é menos do que R$ 3 por dia, né? Outro dia eu tomei um cafezinho expresso, R$ 3,50, então é bem menos do que um cafezinho expresso, certo? E a pessoa tem, quem não sabe, né, tem acesso a essas obras da Conscienciologia através da ferramenta da bibliomática. Então você está estudando um assunto lá, parapsiquismo, entra lá, coloca parapsiquismo, saem todas as referências, né, onde aparece a palavra, o termo parapsiquismo, nessas obras da Conscienciologia, que tem os tratados e outros livros, praticamente todos os livros do professor Valdo e livros de outros autores da Conscienciologia também, né? Lembrando que o Holociclo Holoteco Tertuliano são estruturas de acesso público gratuito e que é justamente esse programa que contribui significativamente para dar sustentabilidade a esse nosso trabalho aqui, tá? Vamos lá? Ok, Paulo. Ali na página 7, parafatologia, a terceira linha de baixo para cima. Os desbloqueios das energias conscienciais a partir da eliminação dos emocionalismos. Essa ideia de eliminação que tu traz aqui é que me parece assim que a gente consegue racionalizar melhor a emoção, mas a eliminação para que aquele tipo de emoção não ocorra mais, me parece assim algo um pouco mais difícil. Eu gostaria que tu me explicasse um pouquinho melhor isso aí. A racionalização, ela pode ser um mecanismo de defesa do ego para a própria pessoa não sentir a emoção. Ela racionaliza tudo. Não é nesse sentido que eu trouxe. É que às vezes você precisa vivenciar uma emoção, sentir mais aquela emoção até você dominá-la. Por exemplo, a minha maior dificuldade hoje é, por exemplo, quando estou quase saindo do corpo, não ficar eufórico. Porque a minha tendência é ficar muito eufórico, aquilo ali mexe no psicossoma e eu volto para o corpo. Então, não é que eu vou reprimir, eu vou tentar me acostumar mais, me habituar mais com aquela sensação, com aquela situação. Entende? Então, eu vou enfrentar aquele tema, eu vou estudar, vou ver qual que é a melhor abordagem e vou fazendo experiências, eu vou me colocar em laboratórios para ver como que eu funciono dentro daquela situação. Por exemplo, um item que eu acho que me ajudou muito foi dentro do relacionamento, dentro do duplismo. Antes, fazem 4 anos que eu tenho dupla evolutiva. Antes eu tinha mais dificuldade em expressar o meu afeto. Até achava que eu expressava bem, eu ainda tenho que melhorar muito, mas eu ainda era muito grosso no sentido machista, aquela coisa do guri novo, sabe? Coisa de guri novo, de menino, sabe? Imaturo. Com o relacionamento, eu aprendia a entender. Eu entendi que o afeto era da outra pessoa também, não era só o meu, né? Tinha um processo egóico, né? Só se preocupava com a minha forma de entender a afetividade. Não, é dos dois lados, é uma relação. E aí o que aconteceu? Esse processo de maior carinho, de maior afetividade, me ajudou, por exemplo, a sair do corpo com maior tranquilidade. Obviamente, eu saía do corpo porque eu estava mais tranquilo, não estava tão ansioso. Entende? Então, às vezes, um aspecto emocional nos ajuda em vários pontos que a gente está tendo dificuldade. Que a ideia que me traz aqui, né, quando tu fala os bloqueios energéticos, né, que tem tudo a ver com a energia.
E a minha ideia que eu tenho, né, é que o emocionalismo tem que ver mais com a pensanidade. Não, também com a energia, mas também muito com a o cardiochakra, né? É. O cardiochakra é energia. Se tiver o cardiochakra bloqueado, não. Porque pensa, por exemplo, se a pessoa tiver a questão emocional, seja da ansiedade, ou seja de uma irritabilidade crônica, ou seja de um antagonismo, ou seja de uma mágoa, todos esses são situações emocionais mais cronificadas e mais patológicas. Quando ele está falando aqui eliminação dos emocionalismos, acho que são dessas exacerbações emocionais, né? Não no sentido de eliminar as emoções. É exatamente, né? Isso aí que me questionou, porque da ideia parece que são as exacerbações emocionalismo, mas que tu muda emocionalismo no trabalho também com a pensanidade. Eu não coloquei emoções, eu coloquei emocionalismos. Esse ismos, o sufixo, né, é nesse sentido de mostrar o processo exacerbado. E é o exacerbado que nos prejudica em compreender mais o fenômeno. Perfeito, nesse sentido está correto. Obrigado. Aqui na definologia das reciclagens autorreeducativas necessárias à consecução da proexis, a minha pergunta é o seguinte: na sua autopesquisa, você pode dar uma dica para aquele que deseja, pelo autoparapsiquismo, reciclar um comportamento nosográfico relacionado ao belicismo? Bem-vinda. Eu já fui professor de capoeira, muitas retrocognições têm o processo bélico da espada. O professor Walter falava, né? O cavalo, a espada e tinha mais uma coisa que eu não lembro aqui. O escudo, não sei. Então, eu sou desse grupo aí. Esse processo aí da reciclagem da questão bélica, se eu não me engano, eu botei em algum lugar. Mas o belicismo, o que é? É a beligerância, né? É a pessoa que às vezes é orgulhosa, ela confia demais no taco dela, é o guerreiro, a pessoa super autodefensiva. Então, a primeira coisa é relaxar e aproveitar, ou seja, você se desarmar de você mesmo. Eu estava pensando hoje em mim, eu ainda, pelo esse processo da capoeira, eu ainda tenho resquícios pensênicos e até físicos de reação. Se alguém vem me abordar de um jeito que eu desconfio, eu já tenho algum movimento de autodefesa engatilhado mentalmente. Só não faço mais, algumas vezes até faço assim sem querer. Mas é um mecanismo de defesa que a gente tem pelo processo bélico. E aí o que você tem que fazer? Você tem que se desarmar, tem que deixar a pessoa... Por exemplo, você vai conversar com uma pessoa e você é bélico. E a outra pessoa quer te propor algo diferente. Você já está se defendendo porque é diferente do que você pensa. Então você já quer passar por cima dela, ou já quer identificar um ponto, né, um ponto fraco para você passar a autodefesa dela e dominar a pessoa. Então você tem que relaxar. Se desarmar. Parapsiquismo, ele não dá para ser armado nesse sentido de toda hora você querer brigar com alguém ou atacar alguma pessoa. Isso vai vir contra você. É ação e reação. Você jogou energia contra a pessoa, isso está vindo, vai bater e vai voltar em cima de você. Então vai chegar um momento que você não vai ter mais o que fazer, porque você está vendo a sua conduta reverberar contra. Então você pensa, poxa, então eu vou investir na reciclagem. Você concorda então que essa reciclagem auto-reeducativa estaria relacionada ao contrapensene? Por que você acha isso? No meu ponto de vista, se você dominar o seu bloco assim que você emana, você já estaria reprimindo um lado bélico. É difícil a gente dominar todas as nossas reações, né? Eu acho complicado, senão a gente entra numa condição de repressão. Então eu vejo que às vezes a reeducação, ela pode ser alcançada a partir do esforço repetitivo de você querer acertar.
Não simplesmente de você forçar para mudar o bloco mental. Isso ajuda, mas só isso não adianta. Às vezes você precisa vivenciar aquela situação para entender melhor como é que ela funciona e mudá-la. Tudo bem? Professor Paulo, em Legislogia, na página 8. Como podemos utilizar bem nosso parapsiquismo lúcido no fluxo inexorável da lei da autopensionização ininterrupta? Como ser bem detalhista parapsiquicamente sem deixar escapar as entrelinhas nos fatos e parafatos analisados? Essa pergunta quer os detalhes, né? Detalhe do detalhe do detalhe. É um teletertuliano bem assíduo, extremamente detalhista. Ele pega bem no ponto. Eu tenho um artigo que é Técnica de Autoavaliação do Pensene Padrão. Então, é uma forma de você ficar mais atento a essa forma de autopensionização. Essa lei da autopensionização ininterrupta, o que acontece? Não importa o que você faça, você está sempre pensando, emitindo algum sentimento e exteriorizando, ou absorvendo, ou emanando energia. Então, você não tem muito o que fazer, você tem que aprender a lidar com essa condição. No artigo, eu fiquei 30 dias anotando a minha pensenidade e vendo os furos, o que eu precisava melhorar. Uma das principais características que eu vi é que eu era muito trafarista. Então, ao ver um problema, eu carregava nas tintas aquele problema. Então, a partir do momento que eu não carreguei mais nas tintas e tinha uma visão mais proativa de atuar no problema, eu me senti melhor. A minha pensenidade ficou mais leve. Eu acho que, às vezes, a gente carrega muito nas emoções e a nossa pensenidade acaba ficando muito pesada, cansativa, difícil de lidar. E aí, eu recomendo a leitura desse artigo. Ele está na revista Consciência, basta procurar lá, Técnica de Autoavaliação do Pensene Padrão. E essa questão de ser bem detalhista parapsicamente, sem deixar escapar as linhas, as entrelinhas, os fatos e parafatos, você recomenda esse artigo também? Sim, porque você vai anotar, por exemplo, uma relação que você está tendo com uma pessoa. Você está emanando energia. Às vezes, você apresenta um interesse e um ganho secundário naquela relação. Anotando, você vai conseguir verificar de uma forma mais clara por que você manteve aquele ganho secundário. Porque depois você vai analisar aquilo que você anotou. Você vai verificar aquilo que você escreveu. E aí você vai entender, poxa, olha, a pessoa estava até mal intencionada comigo, mas eu também estava mal intencionado. E aí, essa relação energética vai melhorando a partir do momento que você volta ao mesmo laboratório, a mesma situação, pode ser até com pessoa diferente, mas você age de forma diferente. Então, a pessoa, ela quer impor lá as ideias dela, você, ok, tudo bem, tchau para ti, você não tem muito o que contribuir, porque às vezes realmente a pessoa está definida, determinada a não mudar de ideia, então você dá um abraço na pessoa e vai embora. Ou às vezes é a pessoa da família, você, ok, se você prefere seguir nesse padrão, tudo bem, eu discordo, é o binômio admiração e discordância, né? Você discorda da postura dela, mas você convive bem com a pessoa. Agora, em tecnologia, Paulo, na página 7, na terceira linha, você pode falar mais sobre as técnicas parapsíquicas aplicadas à produção de neossinapses? Isso é interessante. Eu acho que a gente ainda é carente de auto-neossinapses, né? De neossinapses nossas, de você se surpreender com você mesmo. Eu acho tão chato, às vezes, você, por exemplo, vai dar uma aula de conscienciologia, aí você vai dar aula e sai com as mesmas sinapses que você entrou. Poxa, você não se surpreendeu com nada de diferente, você só repetiu, às vezes, que um professor já falou, ou que você mesmo já falou. Eu sou crítico a essa postura, principalmente comigo, né? Então eu penso, poxa, eu vou dar uma aula, eu quero aprender algo diferente comigo mesmo. E
às vezes a gente entra num mecanismo, modus operandi muito automático, e aí não reflete sobre isso. Agora, essa questão das... como é que é? Cadê? Técnicas parapsíquicas aplicadas à produção de neossinapse. Você tem alguma técnica? Por exemplo, a técnica de autorreflexão de 5 horas. Vai te ajudar você a pensar mais sobre um determinado assunto. A técnica da imobilidade física vídeo. Eu durante 1 ano, praticamente, eu fiz várias tentativas. Fazem 10 anos que eu apliquei assim, exaustivamente esse laboratório. Durante 3 vezes eu consegui executar até o final essa técnica. E nas 3 vezes eu tive ideias novas, às vezes inspirações de amparadores. Em algumas situações eu consegui definir ou determinar qual o caminho da minha proex que eu ia tomar. Então tinha muito tempo para refletir sobre as energias. Eu pensava sobre um assunto, uma cidade que eu ia morar, um curso que eu ia fazer, e eu avaliava qual a relação energética que eu tinha com essa decisão. Assim, essa decisão aqui parece que eu ia ficar em subnível. Então eu não vou. Eu vou investir mais em outra, que vai me exigir mais. Então eu adquiria algumas neossinapses, algumas ideias novas, e eu já ia fazer uma avaliação de como que eu lidaria com aquilo. Então eu acho que a gente não pode ficar com a condição da neossinapse simplesmente por ter neossinapse. A gente tem que utilizar aquilo de algum modo. Então, por exemplo, a pessoa fica aplicando a técnica de autorreflexão de 5 horas. Aí ela ficou 5 horas refletindo sobre um assunto, ela não teve nenhuma neossinapse, é brabo, né? Ela ficou 5 horas pensando sobre o que ela já sabe. Pô, sei lá, no máximo 10 minutos você já pensa grande parte dos seus argumentos sobre aquele assunto. Então você vai ter que se esforçar mais, pensar mais para ter ideias novas. Pode ficar 5 horas, né, pensando sobre uma decisão que você quer ter, e você não tem nenhuma ideia nova. Tudo bem, às vezes o amparador está com dificuldade de te inspirar, mas nem você mesmo, nem o processo íntimo, intraconsciencial, você não conseguiu pensar algo diferente. Então é porque está complicado, você tem que estudar mais, ler mais, conversar mais com outras pessoas que conseguem fazer essa técnica. Então, existem vários recursos que você pode utilizar para adquirir essas neossinapses. Ok. Tem uma pergunta, L. Tertuliano aqui, que pergunta: professora Cristina, estou terminando de ler o Léxico de Orto Pensatas, volumes 2, e gostaria de saber se existe a possibilidade de acontecer a publicação do 3º volume, ao qual o professor Valdo estava escrevendo antes da sua dessoma. Olha, eu tenho conhecimento que o professor Valdo instruiu, né, antes mesmo dele ficar doente, mas ele já estava dando instruções para a equipe dele, a equipe que trabalhava com ele, especificamente o professor Everton Santos, que estava muito próximo a ele nesse trabalho, de como poderia ser feita já a publicação desse 3º volume. Mas eu não tenho informações se vai realmente acontecer essa publicação e quando vai acontecer, tá? Mas que o professor Valdo, ele passou informações, dicas da confecção desse 3º volume, eu sei que ele passou, e tem material, inclusive, que ele escreveu, né, que deixou escrito para a publicação desse 3º volume, tá bom? Professor Paulo, na sua opinião, quais seriam as melhores posturas e hábitos que ajudariam na recomposição gradual das interprisões grupo kármicas? Primeiro, identificá-las. Você vai ter que identificar quais são as interprisões e propor técnicas específicas para cada uma delas. Então, por exemplo, dentro da profissão, às vezes a pessoa está vários anos, várias décadas em interprisão grupocármica dentro do trabalho. A pessoa ela se sente triste ou frustrada com o trabalho que ela está, mas ela também não faz nada. Às vezes ela pode considerar, poxa, o que eu poderia atuar de forma diferente nessa profissão, para, em vez de somente eu conviver com meus colegas, poder ser algum ponto de lucidez diferente. Um exemplo dessa situação. No seu dia a dia, as pessoas, elas normalmente vêm conversar com você,
trazer o seu laboratório pessoal? Ela se sente confiante ou você tem só uma relação, mesmo que seja no trabalho, uma relação estritamente profissional de bom dia, boa tarde, boa noite, entregou o relatório, entreguei, assina aqui, tchau. Ou às vezes existe aquela empatia, aquela, vamos dizer, qualificação da relação interconsciencial. Eu vejo que isso pode ajudar a eliminar as interprisões, mesmo que você não identifique que ela existe. Então, por exemplo, eu não sei qual a interprisão que existe entre meu irmão, minha irmã, meu pai, mas eu vou investir no melhor possível para criar um clima adequado para que a gente dessome e fique todo mundo melhor, dentro do possível, dentro do que eu consigo. Agora, eu chamo a responsabilidade para mim, não para o externo. Quando eu trago essa questão das interprisões, é que a gente pode considerar boa parte das relações do nosso dia a dia como interprisões, porque a gente tem alguma afinidade com essas pessoas que a gente convive, algum interesse, nesse interesse pode haver alguma coisa mais séria do passado. Então, por que não aproveitar essa relação hoje para você ser um amparador intrafísico, para que depois você seja um amparador extrafísico dessas consciências? O problema é que às vezes a gente esquece disso e entra no robotismo, né, existencial. Ela está lá só carimbando processos, ela só assina, nem lê direito as coisas. Então isso pode prejudicar até a interprisão, pode intensificar a interprisão grupocármica com a pessoa. Eu acho que você falou, por último, acho que é interessante, né? Você falou da questão da recomposição, da assistência, né? De criar vínculos positivos. Acho que a condição das concessões, né? Eu acho que ajudam muito nessa questão das recomposições, o próprio perdão, né? E o mais também prioritário nessa questão toda é não criar mais interprisões, né? Porque não dá para você ir pagando os débitos de um lado e fazendo outras dívidas do outro, né? A ideia é que você vá pagando, né, o que deve e liberando, né, e desatando os nós, que nem a nossa amiga sexta-feira que falou, e também não criando mais nós, né? E fazendo laços evolutivos, laços de amizade, laços assistenciais, né? E como é fácil, às vezes, você criar uma interprisão com uma pessoa. Você passou lá no meio da rua, já xingou a pessoa porque ela te prejudicou, depois você revê a pessoa, aquela pessoa é assim, você continua mandando energia, aí passou uma década, você continua com aquela ideia errada da pessoa, pronto, já tem uma boa desculpa para uma próxima vida você ser irmão da pessoa, né? Familiar, alguma coisa assim. Poxa, a pessoa está toda hora lá pensando mal da pessoa, porque uma vez ela passou por você e te cortou a frente. Então, essa questão do perdão, da concessão, são técnicas que vão facilitando essas recomposições. E assistência. E o perdão, ela parte do princípio que ele tem que ser sincero, né? Tem que ser sincero, não pode ser só da boca para fora, tem que ter atitude, né? Aquela frase da Malo, não basta perdoar, tem que assistir também, né? E por aí vai. O professor Valdo falava que não precisa preocupar com as interpretações, a gente procura, né? E isso que você falou é interessante, porque a gente está mergulhado em interprisões, né? O interessante é a gente não estar lúcido para não reforçar esses vínculos de... Exatamente. Agora, em estrangeirismologia, Paulo, na página 6, na segunda linha. Como podemos analisar melhor o timeline max-proexológico e onde nos situamos nessa timeline? Primeira coisa é você verificar, você está no timeline da sua proex. O que é o timeline? É você estar em dia com a sua proex, você está no momento certo, na hora certa, com as pessoas certas. Ou você está atrasado, ou você tem um colega nosso aí que ele estuda o retomador de tarefa. Então, às vezes, ele vai ter que trabalhar bastante para refazer muita coisa que ele deixou pendente e retomar o timeline da ProEx, porque senão ele vai perder o bonde de novo, né? Agora, eu falei da Max ProEx. Então, uma coisa é o timeline da ProEx, da Auto ProEx. Outra coisa é da Max ProEx. Então, quando a gente traz
a Max ProEx, a gente já está pensando no grupo. E eu acho que a Max ProEx mais séria aí que a gente está trazendo, uma Nelvorpon da Conscienciologia, é essa questão de a gente ter feito o curso intermissivo, se reencontrar e construir algo que realmente dure milênios, né? Que é o nosso trabalho, a enciclopédia. Não sei se as instituições conscienciocêntricas vão se manter daqui 1000 anos, não sei, mas espero que sim, mas possivelmente os livros, os registros, eles ficarão. Então, eu já estou inserido nesse timeline, eu estou integrando esse grupo, tá, estou, mas você está lá no banco de passageiro ou você já está lá dirigindo, mesmo que seja um carro pequeno do comboio? Não, eu estou lá só de carona, vou ficar aqui uns 2 dias e tal, vejo como é que é, eu saio. Não, Max ProEx, ela é algo que exige esforço, dedicação e às vezes anos, né, de dedicação. Então, quando você perguntou, você tem que se avaliar, né? Possivelmente chamou a atenção desse item. Você se considera nesse timeline, e se você se considera, quais são os argumentos que você tem para sustentar essa afirmação? Olha, eu sou professor de Conscienciologia, tá, 10 anos, por exemplo. Eu não sou, eu sou menos. Mas é um exemplo. Aí tá, você já avançou ou você está sempre na mesma condição? Não, eu estou avançando. Ah, bacana. Beleza, você é escritor, você já fez verbete, já fez artigo, você já escreveu livro? Eu estou vendo, acompanhando aí a Editares, né? Tem muita gente escrevendo livro, então como que vai ficar a Conscienciologia daqui uns 5 anos? Vai ter grande parte das pessoas, como fazem verbete hoje, vai ser escritor. Então, vai ter muita gente que vai escrever livro. A gente espera que esse pessoal que está escrevendo continue, finalize, né? Que não adianta começar e terminar. Eu sou um deles aí que estou tentando criar essa gestação consciencial. Então é bem pontual, o negócio é bem prático. Você está situado ou não está situado nessa Max ProEx? Estou. E o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo isso, estou me dedicando nesse sentido, estou trabalhando nesse ponto. Eu preciso assumir alguma responsabilidade maior? Às vezes, né, você vê pessoas conversando assim, mas o Paulo lá é coordenador, mas ele faz isso, faz aquilo, tem esses trafores. Tá, então pode vir no meu lugar e assumir, não tem problema, vamos trabalhar junto. Às vezes você vai ser melhor que eu, nossa, bacana, eu tenho muita coisa para aprender. Só que não, a pessoa prefere ficar lá olhando, né, vendo a situação ocorrer e ela não toma uma atitude. Deve ser frustrante você dessomar e aí ver que você participou da Max ProEx e você, por exemplo, não contribuiu ativamente como você poderia. Principalmente, lá no início da tertúlia, a gente comentou um pouco sobre a condição extrafísica da pessoa, que às vezes ela é muito mais avançada, muito mais madura extrafisicamente. Aí ela volta para o extrafísico, ela acessa toda essa realidade dela. Nossa, ia ser tão fácil ter feito isso, mas eu bobeei por um gosto que eu tinha aqui. Né? Não gostei muito daquela pessoa, então eu vou deixar de lado esse trabalho aqui. É chato, né? Então eu vejo que... Deve ser chato mesmo. Ainda mais quando você está no extrafísico e tem uma noção disso, aí deve ficar chato mesmo, né? Aí não dá tempo, né, de voltar, né? Não dá mais para voltar. Mas é interessante você falar, né, que nessa cronologia, nessa paracronologia Max ProExológica, a pessoa, para ela se situar no timeline, se trouxe uma coisa interessante, considerando o tempo que ela já conhece as ideias, né? Quais são as efetivas ações, né, ou contribuições, melhor dizendo, que ela já fez no grupo. Acho que essa é uma forma de identificar, né, se a pessoa como que ela está nesse timeline, né, Max ProExológico. Essa reflexão, ela pode gerar uma espécie de crise na pessoa, mas é positivo. Ela vai ver, eu tenho que melhorar nisso. Pô, bacana, então vou investir, vou trabalhar nesse sentido. Se ela não refletir, ela vai deixar o barco andar e não vai tomar atitude. Professor Paulo, desde que comecei a fazer minhas recins, tive alguns acidentes de percurso, 2 quase graves.
Um deles, notei claramente que havia ação extrafísica contra mim. No meu caso, fico às vezes receosa. Às vezes, as pessoas não assumem suas responsabilidades por medo. No meu caso, sofri claramente isso. Poderia falar sobre o medo quando você identifica esses ataques? Bom, o medo é um processo bem instintivo de autodefesa, de autopreservação, de segurança pessoal. É um mecanismo que, até certo ponto, ele é importante. Se eu, por exemplo, eu estou lá trabalhando na cozinha e eu tenho medo de cortar igual minha parceira, ela corta a comida assim, super rápido. Eu tenho medo de fazer aquilo, porque se eu fizer daquele jeito, eu vou cortar os dedos. Então é uma autopreservação. O problema é quando isso toma conta da nossa vida, em todas as situações, ou em várias situações do nosso dia a dia, a gente não faz uma determinada ação porque eu tenho medo. Então, até certo ponto, o medo ela vai nos bloquear, ela vai nos... Está no estado de estagnação, né? Vai nos estagnar. E a Tertuliana, ela trouxe essa questão de que ela precisa se superar, precisa trabalhar a energia, porque ela sente um contrafluxo dentro do trabalho. E ela falou que ela sofreu acidente de percurso, né? É um contrafluxo, é um baita. Ela comentou aqui, né? Quando ela começou a fazer as recins, ela teve alguns acidentes de percurso, 2 quase graves. Ó, uma coisa interessante é a pessoa avaliar os bagulhos energéticos, eliminar os bagulhos, não só avaliar, né? Eliminar os bagulhos. Eu gosto de pensar, sempre quando falo em bagulho energético, nos casos do professor Valdo. Às vezes a pessoa conversava com ele aqui, no tertuliar, e ele sabia que na casa do fulano, no local tal, tinha um bagulho energético lá que tinha que tirar. À distância. Ele nem... E assim, às vezes era dentro do computador, era um arquivo dentro do computador da pessoa. Assim, ó, tira esse bagulho energético. Outra coisa, é criar dentro de casa uma blindagem da alcova. Eu acho que isso ajuda muito a pessoa a ter um ambiente onde ela possa se sentir mais segura, mais protegida. Por exemplo, tendo hábitos sadios dentro do quarto. A pessoa, por exemplo, não vê filmes de violência dentro do quarto, aí vai dormir, aí fica com as lembranças, aquelas energias. Então, fazer uma reciclagem, ou pode ser uma ressex, uma reciclagem existencial, limpar todo o ambiente, limpar todos tudo que for possível, as roupas antigas. Às vezes uma roupa está lá no guarda-roupa por mais de 10 anos e ela foi usada no final do último relacionamento que foi traumático. Então está 10 anos aquele casaco lá que lembra ela abre todo dia de manhã o armário, ela olha, lembra do ex, safado, fez isso, fez aquilo. É brabo, né? Então às vezes são pequenas coisas, mas que fazem um efeito e aquela condição que a gente estava falando também no início aqui, né, Paulo, a questão da organização, né? Então a pessoa, quando ela começa a justamente fazer as reciclagens dela, acho que uma das primeiras providências é ela buscar uma qualificação da organização, né? Não só a organização externa, né, a organização extraconsciencial, fora da consciência, mas a organização intraconsciencial, né? O que pensa, né? Como pensa, o que sente, para que sente, como sente. Então, acho que esse nível de organização é uma grande profilaxia para a condição dos acidentes de percurso. Agora, o que você falou muito bem, é um contrafluxo, né? A pessoa está no fluxo, tem uma rebarba, se ela começa algum nível de reciclagem, dependendo do nível de reciclagem, se é mais profunda, pode acontecer mesmo de vir um contrafluxo, né? Agora, essa questão dos acidentes de percurso não é em função da reciclagem. Essa condição dos acidentes de percurso é em função da falta de organização, falta de cuidado, de organização, né? De prevenção, é isso que acontece, tá? E o que a gente pode falar, né? Como se disse, o medo é uma reação instintiva, mas temos que enfrentar esse medo, né? Senão, como é que faz reciclagem sem enfrentar o medo? É isso? Não, se você deixar tudo que é instintivo te dominar, você não vai fazer nada proexologicamente. Você vai
simplesmente seguir os instintos. E o nosso desafio é justamente isso, é superar a nossa instintividade biológica e se manifestar como consciência. Vamos lá, última pergunta? Posso perguntar? Paulo, você pode fazer um contraponto desse medo aí com o medo pressentido, não identificado? Sabotando assim, o avanço da... Está isso em algum lugar? Esse medo pressentido e identificado está... Não identificado. Não está. Não está. É só em relação a esse medo que você estava falando. Aproveitando o gancho. Pode voltar? O medo não pressentido, medo pressentido que a gente não identifica, que sabota, que puxa o tapete. Um ponto cego. É um ponto cego. Tá, essa questão do ponto cego, desse medo que a gente às vezes não tem jeito, tem que investir em autopesquisa. Por exemplo, conscienciograma. Quantas vezes a pessoa já preencheu o conscienciograma? Quantas vezes a pessoa estudou o conscienciograma? A gente vê que às vezes, de um dia que você preencheu o conscienciograma, depois volta de um tempo a estudar de novo as perguntas, você já está em uma condição diferente. Então, eu vejo que, como eu falei lá da questão da cebola, né, que a gente tem várias camadas, o medo ele também vai tendo várias camadas. Agora, esse medo que a gente tem, ele é muito... Tem que cuidar com as palavras que eu falo, mas é muito bobo, né? Porque a gente não vai deixar de existir se a gente morrer. A consciência continua a existir. A gente vai continuar a conviver com os nossos trafares enquanto a gente não superar. Várias vidas, mesmo que você esqueça lá na ressoma, ou, sei lá, fique uma vida sem lembrar deles, ou sem estudar, uma hora a gente vai ficar mais lúcido e atuar em nossos trafares. Então, eu acho que a gente não pode ter medo da gente mesmo, a gente tem que enfrentar mesmo, estudar, como é que o professor Valdo falava? Tira o sutiã e cai de peito, né? Para entrar com tudo, entrar de cabeça. É isso aí. Não pode ter medo. Quando eu surfava, muito tempo atrás também, mais de 15 anos, eu não tinha medo de pegar ondas maiores. Eu tinha até que me controlar, porque todos os colegas eles não queriam entrar no mar que estava mais perigoso, e eu estava lá ansioso para enfrentar. Hoje eu sei que era uma atitude que não era inteligente, para não dizer outra coisa. Mas eu utilizo esse mesmo trafor da vontade, da determinação de querer encarar a minha realidade, é o mesmo trafor. Mas só que agora eu estou qualificando isso para me estudar, para me melhorar, para me qualificar. Tudo bem? E aí uma coisa, em se tratando de parapsiquismo, né, Paulo, uma pergunta que a gente pode fazer nessa pergunta do Antônio, esse medo é seu? É só seu? Ou será que esse medo é só da pessoa? É só da consciência? Né? Ou será que, né, tem um componente também extrafísico, né, que está potencializando essa sensação de medo? Tem muita consciência que gosta que a gente sinta medo. Então, se alimenta da nossa... Dá uma banana, trabalha com energia, faz as reciclagens que tem que fazer. Né? Tudo bem, gente? Paulo, obrigada, parabéns por mais um verbete, aguardamos seus próximos verbetes e o seu livro, né? Porque você anunciou aqui que já está no prelo? Não, ainda estou escrevendo. Está escrevendo, mas então tá bom. Então que 2016 aí seja um ano muito produtivo em termos de GESCONs, verbetes, reciclagens e parapsiquismo, não é isso? Cheio de metas aí para 2016. Né? Muito bom. Parabéns, tá? Obrigada a participação de todos vocês, dos teletertulianos que nos acompanharam, a equipe técnica, e vamos aos nossos avisos finais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 30 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais e 10 perguntas respondidas online. Hoje teremos 2 recados. A Keiko com o programa Verbetografia e a Ana Ruiz com a teoria e prática da inversão existencial. Boa tarde. A Enciclo Sapiens, a instituição responsável pela produção dos verbetes para as tertúlias diárias, em parceria com o CAEC, convida você, tertulianos e teletertuliano, interessado em participar da Enciclopédia da Conscienciologia, escrevendo o seu verbete, a fazer o programa Verbetografia,
no formato EAD, totalmente à distância. A próxima turma inicia-se no dia 25 de fevereiro e vai até 19 de maio. São 12 módulos semanais e com aulas online todas as quintas-feiras, das 19h30 até 21h30. Este curso oferece aulas gravadas na plataforma Moodle, que poderão ser baixadas e assistidas quantas vezes que forem necessárias, e também essas aulas online, às quintas-feiras à noite, são para acompanhar a sua produção verbetográfica semanal e tirar as dúvidas. Façam as inscrições na recepção do CAEC ou por telefone 45 3525 2652 ou pelo e-mail caec@caec.org. Pedimos que façam logo as inscrições para começar a receber já as aulas e poder definir o seu título. Envie as propostas de títulos antecipadamente para títulos, sem acento, no plural, @enciclosapiens, com Y e 2 S.org, otimizando o aproveitamento do curso, começando então já com o título aprovado. Lembrando que não há necessidade de ter o título aprovado para começar o curso. Então, obrigada, aguardamos vocês. Oi, boa tarde. Convido todos vocês para o curso Teoria e Prática da Inversão Existencial, que acontecerá nos dias 29, 30 e 31 de janeiro. O curso objetiva aprofundar a técnica da inversão existencial. É uma técnica que ela se aplica desde a juventude para dinamizar melhor a sua evolução. Para maiores informações, pode entrar em contato através do e-mail contato@simbexis.org. Muito obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Aprendizagem Híbrida Conscienciológica, especialidade Parapedagogiologia, e o verbetógrafo, professor José Soares. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.